Gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Amém? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tirando os sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo pertence? E o último versículo, versículo 9, diz assim: ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Amém. A passagem que a gente acabou de ler foi a passagem de Jonas. Você provavelmente já conhece. Jonas recebeu uma incumbência do Senhor de ir pregar até Nínive, e por vários motivos, a gente vai falar melhor sobre isso, mas por vários motivos ele não aceitou ir para Nínive, foi para Tarsis. E em direção a Tarsis, várias coisas aconteceram, o mar estava super bravo, e até eles decidirem que realmente foi Jonas que era o grande causador de tudo aquilo. Então jogaram ao mar, e aí um grande peixe engoliu. Então aquela história que a gente ouve desde criança, né? E ele passou ali dias orando dentro do grande peixe, e depois ele saiu novamente, ele teve um encontro com Cristo, depois ele foi para Tarsis. Então, basicamente, essa é a história de Jonas. E o título dessa mensagem de hoje é o caminho a trilhar. A grande verdade é que a nossa vida, ela é feita de escolhas, né? A gente sabe que hoje o lugar onde nós estamos é resultado das escolhas que nós tomamos no passado. O fato de você estar aqui hoje é resultado de uma belíssima escolha de aceitar Jesus, de seguir Jesus, de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte desta família, eu quero fazer parte do teu reino. Então, você é fruto desta escolha, dessa decisão. Só que eu sei que muitas vezes o que bate no nosso coração é às vezes uma incerteza de nós: poxa, será que eu estou no lugar onde eu deveria estar? Será que eu estou fazendo as coisas que eu deveria estar fazendo mesmo? Às vezes a gente fica pensando sobre o nosso caminhar na vida cristã, e às vezes pode bater aquela dúvida: nossa, será que já não era para eu estar num outro lugar? Será que o caminho que eu estou trilhando hoje é o caminho certo? Será que eu não me perdi no meio do caminho? Será que eu não me desviei do meio do caminho? Então é sobre esse caminho que a gente quer falar nesta manhã, sobre aquilo que vai tomando o nosso coração e vai nos desviando desse caminho. Às vezes é o medo de não estar no centro da vontade de Deus, o medo de estar: nossa, acho que eu estou muito longe daquilo que Deus quer para a minha vida. A gente tem muito contato com os jovens, né? E o jovem, ele tem esse anseio: nossa, o que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para o meu futuro? E tudo. E vem às vezes aquele medo de não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu me peguei esses dias, a Aline, minha esposa, ela foi me mostrar um vídeo, e ela tinha feito um vídeo meu no meu aniversário de 2016, né? 2016 fiz 26, eu tenho 27, isso. E ela fez um vídeo
E nesse vídeo, ela começou a perguntar para mim o que eu esperava do ano de 2016. Ela começou a perguntar para mim, e aí, quais são os seus sonhos para esse ano? Quais são os seus propósitos e tudo? O que você quer fazer até o ano que vem? E na hora que ela me mostrou esse vídeo, eu sabia que praticamente tudo aquilo que eu tinha desejado eu não tinha cumprido. Então, a hora que ela começou a mostrar o vídeo, eu falei assim, amor, acho que eu não quero ver não. Eu dei uma fugida. Porque eu sabia que muito daquilo que eu tinha planejado e gostaria, eram coisas que Deus estava queimando no meu coração em 2016, eu não cumpri. É como se eu tivesse desviado do caminho que eu deveria estar trilhando, e aí vem essa mesma sensação, nossa, será que eu estou onde eu deveria estar? Será que o lugar que eu estou hoje era o lugar que Deus gostaria que eu estivesse? E aí quando me veio aquela sensação, eu falei, não é possível. Não é possível que eu vou deixar as coisas passarem, não é possível que eu vou deixar o tempo passar, não é possível que eu não vou ver o mover de Deus no caminho que eu estou, nos dias de hoje que eu estou. Então eu creio que nós estamos em direção, rumo ao que Deus tem para nós. Eu creio nisso, que nós estamos trilhando esse caminho. Mas a grande verdade é que a gente acha que o que Deus tem para nós é só no fim do caminho. Que o que Deus tem para a minha vida é só quando eu chegar lá, é só a vida eterna. Isso é maravilhoso, não tenha dúvida disso. Passar a vida eterna com Cristo é a melhor escolha, é o melhor caminho tomado, com certeza. Mas o caminho, ele é feito de transformação. O caminho, ele é feito de um tratamento especial. O caminho, ele é feito de relacionamento. Então é sobre esse caminho que nós queremos falar. Jonas, ele recebeu uma incumbência do Senhor. Olha, vai para Nínive. Vai pregar, porque a maldade daquele local é tão grande que isso subiu à minha presença. Nínive era tão forte, era tão poderosa, era tão má, que eles faziam coisas assim, horríveis. Eles enterravam as pessoas com a cabeça para fora, vivas, esperando elas morrerem. Era uma loucura, tipo Vikings. Já assistiram Vikings Netflix? Não? Tô brincando. Mas é que eles eram muito violentos mesmo. E aí, obviamente, o que veio no coração de Jonas foi um medo. É óbvio. O medo de como é que eu vou pregar Cristo, como é que eu vou pregar Deus num lugar onde o pessoal é tão violento desse jeito? Eu vou chegar lá falando, que Deus fala assim, pregue contra eles. Então ele já vai chegar com uma palavra dura. Ele não vai chegar com uma palavra, tá tudo bem, Deus está gostando muito das coisas que vocês estão fazendo, parabéns. Não é essa a palavra. A palavra é exatamente o contrário. Olha, o caminho que vocês estão tomando é um caminho de morte, e se não mudarem, Deus vai tacar fogo em todo mundo aqui. Se não gerar arrependimento em vocês, o negócio vai ficar feio. Então, com certeza, subiu um medo muito grande no coração de Jonas. E a primeira coisa que a gente quer falar sobre o caminho é que muitas vezes, durante esse caminho, durante essa transformação, esse tratamento, Deus muitas vezes vai pedir coisas que você não vai querer fazer. Amém? Essa hora o amém é um pouco mais baixo, né? Deus provavelmente vai pedir coisas que você não quer fazer. Mas se você olhar o histórico bíblico, uma boa notícia é que se você olhar os grandes homens da Bíblia, que homem que queria fazer aquelas coisas? Foram vidas de renúncia, foram vidas realmente, por exemplo, Josué, obviamente ele chegou para Deus, olha, eu sou tão jovem ainda, acho que não é minha hora, não é o meu momento, já veio aquele medo no coração, mas fez. Tantos homens, tantos profetas, Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, você acha que ele gostaria mesmo de casar com uma prostituta? Mas fez. E o maior de todos, que é Jesus, que renunciou tudo, olha, Deus, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então o caminho, ele é feito de fé e obediência. Amém? Coloca isso no seu coração, que por mais que Deus te mande coisas que você não quer fazer muito, mas ele é feito de fé e obediência, e você não pode deixar o medo envolver a sua vida. Não pode.
Eu estava vendo um depoimento de uma pessoa, de um homem, no atentado que teve em Las Vegas. Ele estava falando que no meio do atentado, um cara entrou numa lanchonete assim, e aí o pessoal ficou muito amedrontado. E aí depois o policial chegou e falou assim, olha, vão para um lugar, e mandou todo mundo sair correndo para um lugar onde ele estava determinando. E esse homem falou assim, o que me atentou foi que uma senhora, ela ficou parada, simplesmente parada. E aí todo mundo falando assim, vai senhora, vai, você precisa estar num lugar seguro. Ela falou assim, eu estou tentando, mas eu não consigo. Ela estava paralisada pelo medo. Paralisado pelo medo, e isso é tão verdade. Muitas vezes nós não estamos no lugar onde nós queríamos estar, porque nós estamos paralisados. O medo de fazer o novo, o medo de ser obediente, o medo de agir com fé, isso nos paralisa. Então coloca isso no seu coração, que você hoje vai deixar de lado o medo, e não é sozinho que você vai fazer isso, mas Deus vai arrancar esse medo de você nesta manhã, porque nós não seremos uma igreja paralisada, nós não seremos uma igreja que fica estagnada num ponto específico e não sai dali, amém? Você crê nisso? Eu creio muito nisso, porque eu tomo isso para a minha vida todos os dias. Eu não posso estar paralisado pelo medo. Eu não posso estar paralisado em fazer coisas novas, porque Deus tem me colocado em locais específicos. Não é à toa que eu trabalho onde eu trabalho, que eu tenho os amigos que eu tenho o meu relacionamento ali. Não é à toa o lugar onde você está. Deus tem algo específico para você nos dias de hoje. Então, o caminho é um caminho de transformação, e o caminho é o lugar onde Deus vai te usar, amém? Deus vai te usar nesse tempo onde você consegue identificar, enxergar Deus e ver, olha, esse é um alvo do Evangelho, esse é um alvo da graça de Deus, e todos nós somos alvos da graça de Deus. Essa é a boa notícia, amém? Eu estava ouvindo a história de um pastor, que ele estava fazendo uma missão na África, e ele pegou uma fase onde no local, na aldeia que ele estava ali, estavam morrendo umas 10 a 20 crianças por dia, de fome. E aí ele estava se perguntando, Deus, não é possível que o Senhor me trouxe para cá, para simplesmente ver essas crianças morrendo. Eu preciso fazer algo. E o coração dele começou a se encher de esperança. E aí Deus foi começando a tratar o coração dele. Não, então perfeito, eu vou te usar para ser transformação nesse meio. E foi para isso que eu te enviei, para ser transformação nesse meio. E aí Deus começou a colocar no coração do pastor que a próxima criança que ele visse morta, ele iria tentar ressuscitá-la. E aí com certeza deve ter vindo aquele gelo, né? Porque às vezes a gente ora, às vezes com uma sensação, acho que Deus não vai responder essa, né? Mas orou, Deus respondeu, então tá bom, então eu vou te usar. A próxima criança que você vir, você vai ressuscitá-la. E aí ele começou, a criança veio de frente para ele, né? Estava de frente para o colo, no colo de um homem. E ele conta, mas ele conta chorando isso, porque é um pouco triste a história. Porque a criança veio nos braços do pai, não sei, e ele veio e tudo, e aí o medo começou a invadir o coração daquele pastor, a ansiedade começou a invadir o coração daquele pastor, ele começou a achar que seria pelo merecimento dele, e falou assim, nossa, se não der certo, isso, ele deixou a criança passar. E ele fala isso com tanta tristeza, porque ele fala assim, Deus, eu tive medo. Me perdoa porque eu tive medo. E aí Deus toca na vida dele, olha, se você tivesse feito, aquela criança seria ressuscitada. Então, é só para dizer que o medo nos impede de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Às vezes, o nosso clamor é para que Deus nos use nos nossos dias. O nosso clamor é para que o reino do Senhor seja estabelecido na nossa terra. E quando a gente fala o reino do Senhor, é o sobrenatural dele, é a justiça dele, é a bondade dele, é o amor dele, é a misericórdia dele se espalhando nos nossos dias. E muitas vezes o medo nos paralisa de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém?
Então que sejamos ousados nesse sentido e que possamos trilhar um caminho de fé e obediência, porque o resultado disso é vida. O resultado de fé e obediência é vida. Se você abrir a Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, eu acho que deve ter por aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, para mim é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Então, a fé, o caminho de fé e de obediência, ele gera vida. E essa fonte de salvação está disponível para nós, para todos aqueles que creem. Então que isso seja colocado no seu coração nessa manhã, que nem sempre aquilo que Deus colocar no seu coração vai ser algo que você queira fazer. Mas se você quiser viver coisas novas, você precisa fazer coisas que nunca fez. Não é verdade? Temos aprendido isso e sabemos que iremos avançar nesse sentido. A segunda coisa é que no caminho sempre vai ter um barco na direção contrária. Quando Jonas, deixa eu pegar o versículo certo, o versículo 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu preciso que os meus olhos sejam abertos para quando eu estiver nesse caminho, nós estamos nesse caminho de transformação, mas eu preciso que os meus olhos estejam abertos, porque sempre vai ter um barco na direção contrária. Não vai ser tão fácil assim. Sempre vai ter um barco indo para um lugar aparentemente mais fácil. Mas a grande verdade é que não é nem um pouco mais fácil. Se você pegar o mapa, Nínive era bem mais longe do que... Tarsis era bem mais longe do que Nínive. Deus tinha pedido para Jonas ir até Nínive. Eram 800 quilômetros, mais ou menos, né? Numa média. Para ir para Tarsis, era 4.000 quilômetros, bem mais longe. A gente ia para Florianópolis de 15 dias, 1.000 quilômetros, a gente quase morria. Imagina 4.000 quilômetros. Ou seja, por mais que às vezes pareça ser fácil, simples, um caminho mais curto, um atalho, é muito mais trabalhoso. Entenda que desobedecer, entrar no caminho de desobediência, ele é muito mais trabalhoso do que entrar no caminho de fé e obediência, num caminho correto. Desobedecer ao Senhor é sempre mais trabalhoso. Às vezes pode ser uma porta larga, que aparentemente larga. Ah, não, esse caminho aqui parece ser mais fácil, mas quando você chegar no meio do caminho, você já vai estar totalmente sufocado. Você já vai estar totalmente sufocado, porque é fruto das decisões que tomou. É resultado das escolhas que tomou. Então muitos de nós hoje nos encontramos, sim, nossa, eu já estou sufocado pelas escolhas que eu tomei. Seja na minha área financeira, seja no meu casamento, seja na minha família, seja no meu relacionamento, eu estou sufocado pelas decisões que tomei. E às vezes foram decisões que no passado pareciam ser mais fáceis, a porta parecia ser mais larga, parecia ser um caminho ali, não, acho que isso aqui pode me dar um resultado mais rápido. E não tem como a gente ter um resultado constante, consistente, se não for no trabalhar, se não for na porta estreita. Porque a porta estreita, ela te gera vida, ela te gera vida eterna, ela te gera relacionamento. E às vezes, no sufoco ali, onde a gente entrou pela porta larga, mas no caminho ela já está nos sufocando, ali eu já tenho uma dificuldade de me relacionar com Deus. Ali eu tenho uma dificuldade de abrir o meu coração, porque eu acho que eu estou totalmente afundado numa realidade. Não é verdade? Às vezes nós achamos que nós estamos já afundados numa realidade e aquilo não pode mais ser mudado, modificado. Então, o que Deus tem para nós, com certeza, é o caminho correto, é o caminho de obediência. Então, por mais difícil que possa ser,
Mas se você tem um relacionamento com Deus e Deus vai tocar o seu coração, com certeza, esse é o caminho. Esse é o caminho e Ele te dá força. Porque Ele é a força do caminho. Ele é o combustível do caminho. É Ele, amém? Então que você possa tomar isso no seu coração, entre no barco correto. Por mais que o barco esteja com tempestade, o importante é que Jesus esteja no barco. Igual os discípulos com Jesus no barco, onde estava aquela tempestade, Jesus estava dormindo, não sei como, mas estava, né? Dormia minha tempestade, devia estar com um sono muito pesado, mas Jesus estava ali dormindo em meio à tempestade, e os discípulos assim desesperados. Aí Jesus acorda, fala assim: até quando vocês vão ter essa pequena fé? E manda o mar se acalmar, e dá aquela sensação: nossa, Ele controla tudo, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Qual que é o meu desafio e qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? Estar no mesmo barco que Jesus. Amém? Esteja no mesmo barco que Jesus, por mais difícil que ele seja. Então, pode ser que você esteja diante de uma situação, diante de uma decisão importante. Escolha estar no mesmo barco que Jesus. Porque isso vai te gerar cada vez mais essa confiança. A confiança, ela só é gerada em quem você conhece. Às vezes a gente canta com muita força, que nós confiamos no Senhor, mas se nós não conhecemos Ele, nós não temos como confiar. Você não confia em quem você não conhece. Confiança é você confiar no amigo a ponto de você pedir para ele pagar uma conta muito importante e dormir tranquilo, porque você sabe que no outro dia a conta vai estar paga. Agora você entregar o dinheiro e ficar: poxa vida, será que ele vai pagar mesmo? E aí você fica a noite inteira vendo, imaginando: nossa, se ele não pagar, vai acontecer isso, isso, isso. Não, confiança é entregar e descansar. Aqui está o meu caminho, Senhor. Aqui estão as minhas decisões. Aqui estão os meus frutos, que às vezes são resultado mesmo de más escolhas que fiz no passado, mas é o que eu tenho hoje. É o que eu tenho hoje, Senhor. Então, quando a gente entrega isso, nós entramos no terceiro ponto, que é entender que nós não estamos sozinhos no caminho. Amém? Você pode dizer isso? Eu não estou sozinho? Amém. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado, só para tomar uma aguinha também. Você não está sozinho? Glória a Deus. Você não está sozinho. Jonas foi lançado ao mar. E aí o grande peixe engoliu ele. E ele com certeza vem aquela sensação: e agora? Daqui eu não saio. Impossível. Não tem uma situação mais sozinha, solitária do que essa. Mas o mais lindo de tudo é que Deus se revela a nós. Isso é maravilhoso porque Ele nos encontra no nosso caminho mais solitário. Ele nos encontra na nossa maior angústia, na nossa maior aflição, no resultado que às vezes é fruto de muitas decisões erradas, mas Ele se revela a nós. Amém? E Ele se revela a você nessa manhã, e tome posse disso de verdade, porque quando Ele se revela, tudo muda. Quando Deus se revela, tudo muda, todos os destinos são traçados novamente, o caminho é iluminado novamente, as portas são abertas novamente, porque Ele se revelou, e glória a Ele por isso. É maravilhoso. Então entenda que Ele faz isso. Por quê? Por que Deus se revela? Porque Ele ama fazer isso. A Bíblia não fala simplesmente de você ir para o céu. A Bíblia se retrata realmente de um Deus que quer tabernacular com o seu povo. De um Deus que quer habitar no meio do seu povo. E João fala que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o habitou é tabernaculou. Montou a tenda para que você pudesse ter acesso à presença dele todos os dias. Então, o que ele deseja não é simplesmente que você vá para o céu. E se sua vida está simplesmente pautada nisso, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para os seus dias.
Entenda isso, receba isso no seu coração. Ele tem muito mais para nós. Não fique esperando a sua vida. Ah não, no final dos dias eu peço perdão e vou para o céu. Esquece isso. Viva no caminho de transformação, porque é no caminho que os milagres acontecem, que o sobrenatural de Deus acontece, que a provisão de Deus acontece, que a misericórdia do Senhor vem sobre a sua vida, é no caminho. Então, não queira simplesmente ir para o final, não queira ir simplesmente para o destino final, mas aproveite-se do caminho, porque é onde Deus se revela. Amém? E o que a gente conhece sobre Deus define o nosso destino. Por quê? O que eu conheço, o que você conhece sobre Deus, define o seu destino, e Ele é a força do meu combustível, Ele é o meu combustível para esse caminho. Porque quando a gente fala sobre conhecer a Deus, a gente está falando de relacionamento. E relacionamento é a melhor coisa que você pode ter com Deus, porque isso te gera confiança. Você começa a cada dia mais a entregar o seu coração por completo e fala assim, não, Deus, eu confio em Ti. E eu sei que aquilo que o Senhor tem para a minha vida é maravilhoso. Então é por isso que eu entrego. Então entenda que sem relacionamento você não consegue chegar ao destino final. Às vezes você está achando que simplesmente vai... lá no final eu me acerto e fica tudo bem e tudo. Desfrute do caminho, porque é no caminho que tem relacionamento. E o relacionamento é o combustível para esse caminho. Às vezes a gente quer chegar em tantos lugares que a gente não tem combustível para isso. Às vezes as nossas orações são, Senhor, me manda para lá, me manda para cá, me use no meu trabalho, me use na minha escola, na minha faculdade, no meu âmbito social. Mas nós não temos combustível necessário para isso. O combustível é o relacionamento com Deus. Essa semana eu estava com a minha esposa Aline, a gente estava dirigindo moto. E eu preciso confessar uma coisa aqui, eu sou péssimo em abastecer. Péssimo. E aí a gente estava chegando na casa da minha mãe, aí eu falei, a moto começou a falhar. Aí eu falei assim, nossa, a Aline vai me matar. Não só por isso, porque eu tenho um histórico péssimo nisso. Tadinha, ela já ficou na mão assim comigo várias e várias vezes. Ela é muito crente, sério, e eu acho que ela me ama muito por estar comigo, por confiar em mim. A misericórdia dela realmente também é muito boa. E eu já pensei, a Aline vai me matar. Eu nunca abasteço. Eu sempre eu tenho uma dificuldade mesmo, eu não gosto de ir no posto de gasolina, e aí toda vez já tem que encher o tanque já, porque eu não quero voltar aqui tão cedo. Mas alguém não gosta tanto de abastecer, só para não me sentir sozinho? Tenho. 1 ou 2, 3, obrigado. Mas graças a Deus nessa vez a moto só falhou, aí eu cheguei na casa da minha mãe, aí para não deixar ela na mão, aí eu peguei um galão, fui no posto. Desobedecer é sempre mais trabalhoso. Então, deu tudo certo, dessa vez ela não ficou na mão. Mas isso me leva a refletir que muitas vezes a gente não tem o combustível necessário para chegar aos nossos destinos, aos nossos locais. Não, eu acho que a reserva aqui dá para chegar até lá. Aí quando você vê, o carro começou a falhar e já era, a coisa ficou feia. Não dá. Sem relacionamento com Deus, não tem como. Sem intimidade com Deus, não tem como. Porque a intimidade com Deus, ela vai gerar algo tão lindo no seu coração, que é a identidade. A identidade gera algo incrível. Ontem a Aline falou algo na pregação muito lindo, que é, Deus não te enxerga como você se enxerga. Porque Deus te enxerga na sua identidade real. Deus não te enxerga da maneira como você está hoje. Mas existe um mediador que te enxerga, que faz com que Deus te enxergue da maneira real, da maneira mais maravilhosa possível. Príncipes, princesas, sacerdotes do reino, essa é a maneira como Deus nos enxerga. Então, é na intimidade, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu me conheço. A gente tem vivido coisas incríveis na nossa família, porque é engraçado que às vezes eu chego com os questionamentos com o meu pai, e meu pai fala assim, Dani, só oração. Eu falei, poxa pai, achei que você
Ia dar uma receita mais mágica, alguma coisa assim, mais uma coisa. Dani, oração. E é impressionante como a oração destrava as coisas. É impressionante como o nosso coração é transformado na oração. É impressionante como o meu coração é cada dia mais exposto quando eu estou orando. Às vezes você começa numa oração mais tranquila, mais religiosa, vamos dizer assim, mas quando você vê, o seu coração já está sendo rasgado diante de Deus, e você vê, Deus, a grande verdade é que eu sou egoísta, a grande verdade é que eu tenho inveja, a grande verdade é que está faltando misericórdia na minha vida, a grande verdade é que eu tenho esse vício, e aí você vai expondo o seu coração, e aí a sua identidade, não simplesmente a maneira como você está, mas a identidade de Cristo é revelada no seu coração. Amém? Então entenda que o caminho que você está, a situação que você está hoje não te define. Entenda isso. Isso não te define. Isso não é a sua identidade. Você não é um viciado. Você não é um hipócrita. Você não é um invejoso. Você não é um mentiroso. Isso não te define. Entenda isso. Quando a gente expõe o nosso coração para Deus, isso já foi levado por Cristo. E aí o nosso coração é cada vez mais transformado. E aí sim a nossa verdadeira identidade é revelada. O nosso verdadeiro caminho é iluminado. Quando Jesus se revela a nós, o nosso coração é exposto e a minha verdadeira identidade de filho, ela é revelada. E nesse caminho você vai tratando os vícios, vai tratando a mentira, vai tratando aquilo que você acha que hoje te define. É o caminho que vai tratar disso, porque no caminho existe relacionamento. Quanto mais próximo de Deus, menos eu tenho vontade de fazer as coisas do mundo. As coisas que me atrapalham. Por quê? Pode ser que hoje o relacionamento com Deus, você enxergue isso de uma maneira um pouco religiosa, um pouco trabalhosa, mas ela precisa ser do íntimo do seu coração. Precisa ser do íntimo do seu coração. Então, quando Deus se revela a nós, tudo muda. Os destinos mudam. E aquilo que eu sei sobre Deus define o meu destino e a força do meu caminho. É tão lindo quando a gente vê a revelação de Jesus sobre a vida das pessoas com quem Ele passava. Porque quando Jesus se revela a alguém, tudo muda na vida daquela pessoa. Tudo muda, tudo muda. É incrível como os destinos são traçados novamente. Jesus chega numa pessoa totalmente sem esperança, num cego que com certeza ficaria a vida inteira afastado, num leproso que não pode chegar perto de ninguém, que estava sedado, que estava com uma vida totalmente solitária. Totalmente solitária, e Jesus vem e dá uma nova esperança. Imagina que agora ele tem novos sonhos. Poxa, agora eu posso fazer tudo. Eu posso me encontrar com as pessoas, eu posso ter relacionamentos, eu posso ter um emprego, eu posso ter uma família. Entenda como Jesus entrando na nossa vida, tudo muda. Os destinos são traçados novamente, e o caminho que antes estava obscuro, o caminho que antes estava totalmente escuro e não sei o que eu faço e tudo, agora é iluminado. Jesus aponta o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você chegar no destino final, não tem como você chegar a Deus, não tem como ter um relacionamento se não for por Ele. Então deixe a graça de Deus, deixe o amor de Jesus te encontrar nesta manhã. Amém? Há um mês atrás, a gente ouviu a palavra do pastor Wilson, mais conhecido como papai, sobre os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estavam, depois de aparentemente para eles, Jesus não ter ressuscitado, eles achavam que realmente Jesus era o Messias, poxa, ele não ressuscitou. Aparentemente o coração deles foi invadido por decepções, invadido por uma falta de esperança tão grande. Mas aí Jesus se revela a eles. E às vezes a nossa alma está tão afetada com as coisas do dia a dia, a gente está tão
Isso é uma coisa que a gente precisa se atentar. A gente está tão... Eu vi um pastor falando sobre isso, eu achei interessante. Às vezes nós temos prazer pelo luto. Eu achei forte, mas eu achei necessário. Às vezes a gente tem um prazer pelo luto, tem um prazer pela negatividade, tem um prazer em falar que nós estamos mal, em prazer em falar que, não, às vezes é mais fácil, não é muito mais fácil você ouvir alguém reclamando do que falando bem da própria vida? Então, a grande verdade é que o ser humano tem essa tendência de exaltar aquilo que tem de ruim na sua vida, aquilo que está vivendo, e com certeza aquilo passa para a sua alma, e a sua alma é revestida dessas coisas. Jesus se revelou aos discípulos no meio do caminho, andando com o pessoal, e eles não reconheceram Jesus, porque o prazer pelo luto tomou o coração deles. Nossa, a gente achou, como é que você não sabe o que aconteceu nesses dias? A gente achou que ele era o Messias, a gente achou que quando a gente chegasse em Jerusalém, tudo mudaria, e aí, beleza, ele era aquele que ressuscitaria, mas não ressuscitou, já faz 3 dias, e nada. E Jesus ali se revelando, mas o relacionamento, o partir do pão, a intimidade, fez os olhos deles se abrirem. O prazer do luto vai sair da nossa vida quando o relacionamento for ativado. E tem que fazer isso mesmo se você não queira. Deus vai te mandar fazer coisas que não queira. Mas esse negócio tem que ser ativado no nosso coração. Eu preciso me relacionar com Deus. Porque a oração é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. O maior investimento que você pode ver, eu li isso no livro da Apóstola essa semana, o maior investimento que você pode fazer na vida de alguém, o maior investimento que você pode fazer por esta igreja, pela sua própria vida, é a oração. Se é o maior investimento, se é o melhor investimento, eu não posso abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso como um cristão. Não pode fugir da sua vida o relacionamento, a oração constante, a oração pelo Espírito. Porque isso sim te define. Isso sim te define. Isso ilumina seu caminho. Isso ilumina o seu destino. Então, quando Jesus entra no nosso caminho, tudo muda. E a revelação dele é maravilhosa. A revelação de Jesus é maravilhosa. Porque quando o seu destino é traçado novamente, você não se contém e começa a ser usado a traçar o destino daquelas pessoas que estão ao seu redor. Amém? Porque os discípulos de Jesus que estavam a caminho de Emaús, uma pequena aldeia, provavelmente ali sem muita coisa para fazer, então encerraram o ministério. O destino que estava traçado para eles era esse. Não, vamos encerrar por aqui, a gente achou que ele era o Messias, não é? Então tá, vamos ficar tranquilo, vamos voltar para a nossa aldeia, vamos voltar a fazer as coisas que a gente fazia antes, mas Jesus se revela e tudo muda. Quando Jesus se revela, a palavra fala que os discípulos voltaram a Jerusalém para contar aos outros discípulos o que eles tinham visto. Entenda que a revelação de Jesus faz com que você volte ao caminho. A revelação de Jesus na sua vida faz com que você volte a fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Então o que nós precisamos é de Jesus no caminho todos os dias. Porque Ele tem muito para te usar. Ele tem muito para te usar para definir o destino das outras pessoas. A grande verdade é que o nosso mundo está correndo sem rumo algum. Cada um procurando e buscando as suas próprias vontades, buscando os seus próprios desejos, correndo para lugar nenhum. E se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. A grande verdade é essa. A gente o mundo não tem definido aonde quer chegar. Mas Jesus, quando se revela no nosso caminho, a gente consegue traçar o destino das outras pessoas. Eu acho tão lindo quando a gente vê um jovem, um adolescente, trazendo um amigo, um familiar na igreja, e esse amigo começa a congregar, aceita Jesus, traz a família, aí a família aceita Jesus, aí a família traz um amigo, ou o amigo aceita Jesus. Por causa de um pequeno fruto, por causa de um pequeno convite, e às vezes eu fico perguntando por isso, você tem ideia da maneira como Deus te usou?
Deus te usou para arrancar 20 pessoas da mão de Satanás para trazer para a maravilhosa luz. Deus te usou de uma maneira muito simples, e você que às vezes nem se acha merecedor, e é óbvio que a gente não se acha merecedor mesmo, mas Deus te usa. Deus te usa, porque o seu destino já foi traçado, o seu caminho já foi iluminado, e aí Deus começa a te usar. Então, não pare de falar de Jesus, não pare de ser o reflexo de Jesus, não pare de trazer as pessoas até a igreja, porque aqui, se existe a revelação de Jesus, existe esperança. Então Jesus se revela ao caminho daquele que está angustiado, aquele que está sem esperança, aquele que está doente. E ele, ressurreto, agora o seu sangue que tem poder, o seu sangue que tem o poder da cura, o seu sangue que tem o poder de manifestar a graça no seu coração, o sangue de Jesus que tem o poder de trazer a restauração completa da minha família, da sua família, é o sangue de Jesus. Então que nós possamos entender e guardar isso no nosso coração com muito amor. Ele é aquele que muda e traça os nossos destinos. E no caminho existe tanta coisa linda para se trabalhar, existe tanto no meu coração para ser mudado ainda. Não encare isso como algo ruim, encare isso como algo maravilhoso, porque Deus está transformando o seu coração, Deus está mudando aquilo que você acha que você é, Deus está transformando isso, amém? Então que o meu desafio e o seu desafio seja, deixe a graça de Deus te encontrar, saiba que Ele muda destinos, Ele é aquele que move os propósitos, não deixe o medo te paralisar de maneira alguma, e nós iremos avançar, porque nós temos muito de Deus para viver, amém? Vamos orar? Gostaria de te convidar a vir à frente, nós somos uma família, e vamos orar juntos, uns pelos outros. O mesmo desejo que você tem de crescer no Senhor, tem que ser o desejo de o seu irmão crescer no Senhor também. Amém? Não esqueça disso. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Coloque seu coração diante de Deus. Saiba que Ele é aquele que nos encontra no nosso caminho de aflição, nos encontra no nosso caminho solitário. Ele é aquele que nos encontra e se revela a nós. Então que o seu coração se encha dessa verdade nesta hora. Comece a colocar a sua vida diante dele. Comece a expor os seus caminhos diante dele. Comece de uma maneira muito sincera entregar todos os seus caminhos a ele. Diga que você quer entrar num caminho de fé e obediência. Diga que, por mais que você saiba que hoje você vive resultados e frutos de más escolhas, más decisões, às vezes portas que a gente achou que eram largas, mas hoje nós estamos sufocados por esse caminho. Nós queremos que Jesus se revele nele, e Jesus se revela hoje na sua dor, Jesus se revela hoje na sua falta de esperança, Jesus se revela hoje no seu desejo de crescer nele, Jesus se revela hoje no desejo de se relacionar mais com esse Deus. Oh Pai, oh Senhor, sopra o Teu Espírito nesta manhã, sopra o Teu Santo Espírito nessa manhã. É o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, é o Teu Santo Espírito que nos convence da injustiça, é o Teu Santo Espírito que move sobre nós, que move no nosso espírito e começa a fazer com que as coisas tornem forma, começa a fazer com que os caminhos sejam iluminados, que novamente as portas sejam abertas. É o Senhor, e por isso, Pai, nesta manhã nós oramos como igreja, colocamos a nossa igreja em Tuas mãos, colocamos a nossa família em Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus.
comece, Pai, a se revelar a nós. Pai, que os nossos olhos sejam abertos, que a venda dos nossos olhos seja retirada, para que nós possamos enxergar o Senhor nos dias de hoje, para que nós possamos enxergar o Senhor em todas as áreas das nossas vidas, áreas que estão estagnadas, situações que estão paralisadas pelo medo. Pai, no nome de Jesus, o Teu Santo Espírito vem nesta hora, removendo todo medo, removendo, Pai, toda incerteza, removendo, Senhor, toda paralisação. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas a Ti, e clamamos, ó Pai, para que o Teu sangue seja derramado sobre nós, e nós já cremos que Ele já foi, que Ele está disponível. Nós precisamos somente tomar posse, Pai. Tomar posse, Senhor. Nós nos apropriamos do Teu sangue, Jesus. Nos apropriamos do Teu sangue nesta manhã, Pai. E declaramos, ó Deus, que as áreas da nossa vida não estão mais paralisadas. Nós iremos, ó Deus, avançar. Iremos, ó Deus, aceitar novos desafios. Não iremos dizer não para aquilo que o Senhor está dizendo sim. No nome de Jesus, ó Pai, opera, Senhor, nesta manhã, Deus, uma unção de ousadia, Pai, uma unção de ousadia, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, que o nosso coração seja encharcado pela Tua presença, que o nosso coração seja encharcado pelo novo, independente de quantos anos nós tenhamos, independente de quanto tempo estamos na igreja, se chegamos hoje na igreja, Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, nós oramos, Senhor. Oh Deus, vem sobre as nossas vidas, ó Pai. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus. Essa é a nossa declaração nessa manhã, Pai. Que nós cremos no Senhor, que nós confiamos em Ti. Então, Pai, depositamos o nosso coração nesta hora ao Senhor. Depositamos os nossos medos ao Senhor, porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós cremos, ó Pai, que o sangue de Jesus sobre a nossa vida basta. Que a Tua graça sobre a nossa vida basta. Que o Teu amor sobre as nossas vidas é o combustível do nosso caminho. É o combustível do nosso caminho, Pai. E nesta manhã, nós aquecemos novamente o nosso coração para aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti, ó Pai. Mostra, Senhor, revela-nos o caminho. Revela-nos, ó Deus, abre as portas. Ilumina, Senhor, as decisões. Nesta manhã, Pai, no nome de Jesus, vem trazendo, Deus. Vem trazendo, Pai, a decisão, ó Deus, daquilo que estava incerto. No nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, Deus, e agradecidos, porque o Senhor é sempre bom. Porque o Senhor é sempre bom para com as nossas vidas, porque a Tua palavra é viva e fala nos dias de hoje, porque o Teu amor e a Tua graça nos faz cada vez mais entender que o Senhor quer se relacionar com a humanidade, que o Senhor quer se reconciliar com a humanidade. Oh Deus, no nome de Jesus, ó Pai, e traz também, Senhor, sobre a nossa igreja a certeza de que nós podemos mudar o destino das pessoas que estão no mundo, mudar o destino daqueles que estão lá fora, daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão desacreditados, sem destino algum, sem caminho algum. Pai, no nome de Jesus, comece, Senhor, a trazer essa unção de ousadia. Comece a trazer, ó Pai, esse desejo no coração por fazer o novo. Um desejo no coração em enxergar as pessoas como alvo de salvação. Não como alvo de reclamação, não como alvo de simplesmente falar mal, mas, Pai, um alvo de salvação. Por isso, Senhor, deixa o nosso coração cada vez mais parecido com o Senhor, cada vez mais parecido com o Teu, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus.